Então, gente, voltando a falar hoje, na Semana do Meio Ambiente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a pandemia. Como é que ela afeta o meio ambiente e como o meio ambiente a afeta. Essa pandemia, ela começa, com tudo leva a crer, segundo os últimos dados, ela começa com uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença comum em animais que vem para o ser humano. Existem zoonoses que o ser humano começa, transmite para os animais, eles pegam, ou aquelas doenças que vêm dos animais para a gente. O convívio do ser humano em ambientes com muitos animais permite que vírus que sejam, ou vírus ou bactérias, mas é muito mais comum vírus, que são comuns em animais, pela proximidade, acaba acontecendo o seguinte: as mutações são aleatórias, ou seja, mudanças no material genético do vírus é aleatória, acontece o tempo todo, a qualquer momento, no seu DNA, certo? Em algumas dessas modificações, pela proximidade, ou seja, muitos animais confinados, muitos seres humanos próximos, ocorre alguma mutação que torna possível o vírus que era exclusivo dos animais começa a afetar os seres humanos. Quando isso acontece, as doenças que vêm são muito agressivas. Por quê? Porque nós não temos um mecanismo de defesa adaptado, certo? E aí, essas doenças extrapolam a nossa capacidade de resposta imunológica, biológica. Isso então começa a favorecer uma contaminação muito rápida, exponencial, ou seja, ela vai aumentando conforme o tempo passa, você vai contaminando mais pessoas. E a Covid-19 ela tem uma característica muito interessante do ponto de vista biológico, claro. Ela demora um período longo de incubação, em torno de 14 dias a 15 dias. E aí, nesse período de incubação, a pessoa começa a desenvolver vírus e ela começa a ser capaz de transmitir para outras pessoas os vírus sem ter qualquer tipo de sintoma. Então ela se contamina, demora em torno de 15 dias até aparecer os primeiros sintomas, mas nesse período ela vai contaminando outras pessoas, aí pode ficar internada de 20 a 45 dias, tem casos relatados, ou seja, ela fica quase 2 meses afetada por essa doença. Então o que acontece? É uma doença que era comum no meio ambiente, comum no ambiente animal, certo? Nas relações ecológicas desses animais, e por um problema, por uma mutação, ela passa a afetar a gente. Ou seja, por que isso aconteceu? Lembra que nós falamos que o ser humano cria ambientes artificiais? Esses ambientes artificiais requerem muito investimento de tempo, dinheiro e recursos. E aí nós tentamos para manter o nosso ambiente, o nosso estilo de vida, nós vamos manter os animais fora do seu ambiente. Nós invadimos o ambiente natural e criamos condições artificiais para atender às nossas necessidades. Como a gente sabe, a natureza está aí há mais tempo e ela tem muito mais mecanismos de variação e de ação. O que acontece? Um desses mecanismos são os vírus. Os vírus, então, fazem alterações genéticas que permitem que as pessoas sejam infectadas. Nas pessoas que adquirem esses vírus, o material genético delas é alterado. Elas passam a produzir novos vírus e contaminar. Ou seja, isso tudo serve para ilustrar o quê? Que a partir do momento que nós invadimos o ambiente pode dar uma resposta. No nosso caso, desta vez, foi a pandemia. Estamos voltando agora novamente a mais um surto de ebola. Já tivemos a gripe espanhola, que na verdade ela começa nos Estados Unidos, se torna espanhola, porque somente a mídia da Espanha estava cobrindo, então deu-se o nome gripe espanhola, mas começa nos Estados Unidos. Tivemos também a gripe suína, a gripe aviária, tivemos também a peste negra, tivemos também epidemias de varíola, ou seja, sempre temos problemas de epidemias e pandemias. O que acontece então? Nós temos que nos adaptar. Primeira coisa, uma relação harmônica com o ambiente permite uma relação harmônica socialmente. Quando nós pressionamos demais o meio ambiente, seja para buscar recursos como madeira, como petróleo, como água, espaço ou qualquer outro, nós começamos a fazer o quê? Criar pressões sobre o ambiente. E elementos naturais que nós não sabíamos passam a nos afetar. Como nós não tínhamos a capacidade de responder, porque não tínhamos contato com esse tipo de mecanismo, nós passamos a sofrer o quê? As consequências desse desequilíbrio. Ou seja, tudo que nós passamos, os maiores problemas de saúde que o ser humano trata durante o seu tempo histórico, é sempre em relação às questões ambientais, ao desequilíbrio ambiental, certo? Então é muito importante a gente entender o que? Para finalizar essa ideia, o conceito de saúde.
O conceito moderno de saúde não tem mais a ver especificamente e somente ao bem-estar físico. O conceito de saúde, ele extrapola o seu próprio corpo e já vai beirando um conceito de saúde vinculada ao espaço, às atividades, ao território, né? Às relações sociais que você tem, que chegam até mesmo às suas capacidades mentais, sociais e espirituais. A saúde, o conceito moderno de saúde, ela tem a ver com um ambiente equilibrado, com um território que seja pleno das ofertas que ele pode dar, um território não contaminado, isento ou com um mínimo de violência, o que se espera que seja sem violência, aonde você possa exercer plenamente os seus direitos, suas capacidades e suas atividades, de modo a permitir o quê? Que você tenha a plena satisfação pessoal, tenha boas capacidades de se relacionar, tenha um bem-estar em termos de trabalho, no seu ambiente de trabalho e tenha a sua plenitude espiritual. Então, na verdade, o bem-estar é um conceito que está associado à saúde, mas a saúde ela extrapola apenas o bem-estar. Ela tem a ver com boas relações internas, externas, sociais, trabalhistas e por aí vai. Então, quando nós falamos de saúde, é impossível não pensar no meio ambiente. Um ambiente equilibrado vai promover o melhor estado possível de saúde em qualquer sociedade humana. E daqui para frente é importante que nós pensemos o seguinte: como eu posso levar menos pressão ao meio ambiente? Como eu posso tornar o meu ambiente, a minha volta, mais saudável? Fique atento aí para mais vídeos durante a semana. Valeu, galera!